Você já parou para pensar no que realmente significa aquela passagem bíblica em que Jesus diz que, se o seu olho for simples, todo o seu corpo se encherá de luz? Por que ele usou a palavra olho no singular e não no plural? E por que as traduções mais recentes substituíram simples por bom, quando o termo original grego, aplos, na verdade quer dizer único, singular, um só? O que Jesus estava tentando nos revelar não era uma metáfora vazia, mas uma referência direta ao terceiro olho, a glândula pineal, um pequeno órgão localizado no centro do cérebro que, segundo antigas tradições espirituais, funciona como uma ponte entre o ser humano e o divino. Sem intermediários, sem dogmas, sem hierarquias. Hoje, vamos desvendar por que esse conhecimento foi sistematicamente apagado dos ensinamentos cristãos, por que milhões de fiéis rezam de olhos fechados sem compreender o que estão invocando e, principalmente, como você pode reconectar-se com essa verdade por conta própria. Mas antes de prosseguirmos, é importante deixar claro, depois de entender o que será apresentado aqui, sua relação com a fé jamais será a mesma. Se você não está preparado para encarar a verdade sem filtros, este é o momento de seguir adiante. Se ainda está conosco, então vamos mergulhar fundo. Tudo começa em um período sombrio da história. No ano 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, supostamente para unificar a doutrina cristã. Na prática, porém, o objetivo era outro: editar, censurar e controlar o que bilhões de pessoas acreditariam pelos próximos 2 milênios. Dos 75 evangelhos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs, apenas 4 foram selecionados para compor o Novo Testamento. Coincidência? Não existe coincidência. O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, contém 114 ditos de Jesus que não aparecem na Bíblia canônica. E um deles, o número 24, é especialmente revelador: há uma luz dentro do homem de luz, e ela ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, há trevas. A mensagem é clara: a iluminação não vem de fora, não depende de padres, pastores ou papas. Ela está dentro de cada um. Repare no padrão. Em 355 d.C., o Concílio de Nicéia removeu os textos gnósticos. Em 367 d.C., a Carta de Atanásio definiu quais livros eram considerados inspirados. Em 1546, durante o Concílio de Trento, a Igreja reafirmou seu controle sobre a interpretação das Escrituras. Em 1611, a Bíblia King James consolidou uma tradução que reforçava essa visão centralizadora. Cada revisão, cada concílio, cada atualização retirou uma camada da verdade original, sempre na mesma direção, tirando o poder do indivíduo e concentrando nas mãos de instituições religiosas. Por quê? Porque um cristão que acessa a fonte divina diretamente não contribui com dízimos, não se submete a hierarquias e, acima de tudo, não pode ser controlado. Só no Brasil, as igrejas evangélicas arrecadam cerca de 189 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro em jogo. Mas há mais. Você sabe o que a palavra religião realmente significa? Ela vem do latim religare, que pode ser traduzido como religar, atar novamente. Porém, o que estamos sendo religados? À fonte divina ou a um sistema de controle? Jesus nunca usou a palavra religião. Ele falava do reino dos céus dentro de vós, Lucas 17h21. Paulo, em Colossenses 1h27, escreveu: Cristo em vós, a esperança da glória. A mensagem é clara: o divino não está em templos, em Roma ou no Vaticano. Está dentro de cada um de nós. E é aqui que entra o terceiro olho. Agora, preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir vai reorganizar tudo o que pensava saber sobre a iconografia cristã. A glândula pineal, com seu formato de pinha, está localizada no centro geométrico do cérebro e aparece em representações de poder espiritual desde a antiguidade. No Egito, o olho de Horus, datado de 3000 a.C., na Índia, o terceiro olho de Shiva, na Praça de São Pedro, no Vaticano, uma estátua gigante de uma pinha, o cetro do Papa, encimado por uma pinha, e até mesmo a maior estátua de bronze de uma pinha do mundo, com 4 metros de altura, esculpida no século I d.C., também está no Vaticano.
Porque o símbolo máximo da iluminação espiritual está no coração do poder religioso que mais combateu esse conhecimento. Porque eles sempre souberam da verdade. Observe uma pintura de 1308 chamada A Tentação no Monte da Quarentena, de Duccio di Buoninsegna. Nela, Jesus é tentado pelo diabo, mas repare na posição das mãos de Cristo. Ele toca a testa, exatamente no ponto onde se localiza a glândula pineal. Esse detalhe aparece em 47 pinturas renascentistas, catalogadas em um estudo publicado em 2016 no Journal of Neurosurgery. Segundo a pesquisa, os artistas da Renascença retratavam sistematicamente a ativação da glândula pineal em cenas religiosas. Eles sabiam. Os mestres sabiam. A elite eclesiástica sabia. Mas esse conhecimento nunca chegou aos bancos das igrejas. Agora, veja os rituais. No catolicismo, o sinal da cruz termina no centro da testa. Na Igreja Ortodoxa, o gesto é repetido 3 vezes, ativando pontos energéticos. No hinduísmo, o tilaka ou bindi é colocado exatamente sobre o 6º chakra. No budismo, a urna, o 3º olho, aparece em todas as estátuas de Buda. Todas as tradições espirituais autênticas apontam para o mesmo lugar, o mesmo portal, o mesmo selo. No entanto, no cristianismo institucional, esse conhecimento foi suprimido, ridicularizado e rotulado como ocultismo ou misticismo perigoso. Em 1640, o filósofo René Descartes, um católico devoto, escreveu em seu Tratado do Homem que a glândula pineal era sede da alma, o ponto onde corpo e espírito se encontram. 6 anos depois, a Igreja Católica incluiu suas obras no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, que só foi abolida em 1966. Por quê? Porque Descartes havia confirmado anatomicamente o que Jesus ensinara espiritualmente: o 3º olho é real, é físico e pode ser ativado. E eles não queriam que você soubesse disso. Vamos agora à ciência, porque se essa teoria é verdadeira, deve haver evidências concretas. Em 2006, um estudo da Universidade da Pensilvânia, liderado pelo Dr. Andrew Neverg, monitorou a atividade cerebral de freiras durante orações profundas e de monges budistas em meditação. Os resultados foram surpreendentes: aumento de 300% na produção de DMT, ativação intensa do córtex parietal superior, desativação do lobo parietal inferior, responsável pela percepção do eu separado, e sincronização bilateral das ondas θ. Em termos simples, quando essa região é ativada corretamente, o cérebro literalmente dissolve a sensação de separação entre o indivíduo e o universo. Você experimenta a unidade. E isso não é filosofia, é neurobiologia. A glândula pineal produz naturalmente 3 substâncias essenciais: a melatonina, que regula os ciclos de sono e vigília, a serotonina, responsável pelo bem-estar emocional, e o DMT, dimetiltriptamina, conhecido como a molécula de Deus. O DMT é a substância psicodélica mais potente conhecida e induz experiências místicas indistinguíveis de revelações religiosas. Você produz DMT naturalmente todas as noites, durante a fase REM do sono. O Dr. Rick Straman, psiquiatra da Universidade do Novo México, dedicou 20 anos de pesquisa a esse tema e concluiu: a glândula pineal é o portal biológico para experiências espirituais. É onde a química encontra a consciência. O problema é que, segundo um estudo publicado em 2023 no Journal of Pineal Research, 87% da população ocidental apresenta calcificação avançada da glândula pineal. Essa calcificação começa já aos 2 anos de idade e tem uma correlação de 94% com exposição ao flúor na água. Flúor, a mesma substância adicionada ao abastecimento público em muitos países. Coincidência? Ou uma estratégia deliberada para manter as pessoas desconectadas de sua própria essência divina? A população em estado de obediência cega? Que lucram com a sua desconexão? Que precisam que você acredite que o divino está fora de você, trancado em templos, intermediado por dogmas e controlado por hierarquias. A verdade é que a glândula pineal não é apenas um órgão. Ela é um portal. E quando ativada, ela não apenas revela a realidade, ela a reconfigura.
Não é coincidência que, em todas as tradições esotéricas, o terceiro olho seja associado à visão clara, à intuição pura e à capacidade de perceber além das ilusões do mundo material. No hinduísmo, é o Ajna Chakra, o centro da sabedoria. No cristianismo gnóstico, é o olho único de que Jesus falou: se teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Mateus 6:22. No hermetismo, é o órgão que permite acessar o nous, a mente divina. E em todas essas tradições, sem exceção, a ativação desse centro é precedida por práticas de purificação, jejum, meditação, abstinência de estímulos artificiais e, acima de tudo, silêncio. Porque o silêncio é a linguagem da pineal. Quando você para de alimentar o ruído externo, as notificações, as opiniões alheias, as doutrinas repetidas como mantras vazios, o cérebro entra em ondas θ, o estado de consciência liminar entre o sono e a vigília, onde a intuição floresce. É nesse estado que a glândula começa a produzir DMT endógeno, a molécula do êxtase espiritual, a mesma substância encontrada em plantas sagradas como a ayahuasca. E aqui está o detalhe crucial: o DMT não é apenas um composto químico. Ele é um tradutor. Ele converte sinais eletromagnéticos do ambiente em experiências subjetivas de unidade, amor incondicional e conexão com o todo. Em outras palavras, ele transforma dados brutos da realidade em significado. Agora, pense nisso. Se a pineal é o órgão que interpreta a realidade, o que acontece quando ela está calcificada? Você não perde apenas a capacidade de ver além do véu, você perde a capacidade de questionar o véu. Você aceita a narrativa dominante porque seu cérebro não consegue mais processar alternativas. É como ter um rádio sintonizado em uma única estação, enquanto todas as outras frequências são abafadas por estática. E essa estática não é acidental. Ela é projetada. Vamos aos fatos. Em 1945, quando o flúor começou a ser adicionado à água nos Estados Unidos, a justificativa era a saúde bucal. Mas documentos desclassificados do projeto MK Ultra revelam que, na mesma época, a CIA já estudava o flúor como um agente de controle mental. Em um memorando de 1953, o químico Charles Perkins escreveu: na dosagem correta, o flúor tem a capacidade de reduzir a resistência individual à dominação, diminuindo a força de vontade e tornando a pessoa submissa à vontade daqueles que desejam governá-la. Não é teoria da conspiração. É um documento oficial, disponível nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. E não para por aí. Em 1962, a revista Psychiatry publicou um estudo mostrando que o flúor inibe a produção de melatonina em até 60%. A melatonina não é apenas um hormônio do sono, ela é um antioxidante cerebral, responsável por proteger a pineal da oxidação. Sem ela, a glândula envelhece prematuramente, acumulando cristais de fosfato de cálcio, que agem como uma blindagem contra estímulos sutis. É como cobrir uma antena parabólica com uma camada de concreto. Você ainda recebe sinais, mas eles chegam distorcidos, fracos, irreconhecíveis. Mas o sistema não se contenta em apenas bloquear a pineal. Ele também redireciona a sua atenção. Veja o padrão. Desde os anos 1950, a indústria do entretenimento explodiu. Televisão, cinema, música pop, todos projetados para manter o cérebro em ondas beta, o estado de alerta superficial, onde a mente analítica domina. E o que a mente analítica faz? Ela divide. Ela separa o eu do outro, o sagrado do profano, o certo do errado. Ela cria dualidades. E dualidades geram conflito. E conflito gera necessidade de controle. Enquanto isso, as instituições religiosas tradicionais, que, não por acaso, também cresceram exponencialmente no mesmo período, oferecem uma falsa solução, a submissão. Não questione, apenas acredite. Não busque, apenas obedeça. Não desperte, apenas durma. E o mais irônico? Elas usam exatamente as mesmas técnicas que condenam quando praticadas fora de seus muros. A geometria sagrada nas catedrais? É a mesma usada em templos maçônicos e círculos druidas. Os mantras católicos, como o rosário.
São repetições rítmicas de palavras em latim, uma língua morta, projetadas para induzir estados alterados de consciência. Até a hóstia, o corpo de Cristo, é um símbolo alquímico. O trigo, matéria, transformado em pão, espírito, através do fogo, transmutação. Eles sabem o que estão fazendo. E sabem que você também pode saber. Por isso, o conhecimento sobre a pineal é tão atacado. Quando você começa a pesquisar sobre descalcificação, frequências sonoras ou respiração consciente, logo aparece alguém dizendo: cuidado, isso é coisa do demônio. Ou, isso é nova era, é perigoso. Mas pergunte a si mesmo: quem se beneficia com o seu medo? Quem lucra com a sua ignorância? Quem precisa que você acredite que o poder está fora de você, e não dentro? A resposta é simples: o sistema. O mesmo sistema que vende pastas de dente com flúor, que adiciona conservantes neurotóxicos nos alimentos, que enche as cidades de luzes artificiais para manter você acordado até tarde, consumindo, trabalhando, distraído. O mesmo sistema que, em 2020, durante a pandemia, recomendou o uso de máscaras por segurança, mas nunca mencionou que elas bloqueiam a absorção de luz solar pelo terceiro olho, a mesma luz que, segundo estudos da Universidade de Basel, é essencial para a produção de melatonina pineal. Mas aqui está a boa notícia: o sistema só funciona enquanto você acredita nele. A pineal não é um órgão passivo. Ela é um transceptor. Ela recebe e emite. Quando você a ativa, ela não apenas percebe a realidade, ela a modula. E isso muda tudo. Vamos aos passos práticos, porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você já tem as 5 chaves. Agora, é hora de integrá-las. Comece com a descalcificação física. Troque a pasta de dente, filtre a água, tome magnésio e borato de sódio. Sim, o mesmo usado em detergentes, mas em doses homeopáticas. Ele dissolve os cristais de cálcio na pineal. Faça jejum intermitente, 16 horas sem comida, 8 horas para se alimentar. Durante o jejum, a autofagia, o processo de limpeza celular, é ativada, e a pineal é uma das primeiras áreas a se beneficiar. Tome sol direto nos olhos, sem óculos escuros, por pelo menos 15 minutos ao amanhecer ou ao entardecer. A luz vermelha e infravermelha nesses horários penetra profundamente no crânio e estimula a produção de melatonina. Depois, trabalhe a respiração. A técnica de retenção de ar, inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8, não é apenas um exercício de relaxamento. Ela aumenta a concentração de Qi no sangue, o que dilata os vasos cerebrais e aumenta o fluxo sanguíneo para a pineal. Faça isso por 10 minutos, 2 vezes ao dia, focando a atenção no ponto entre as sobrancelhas. Você vai sentir uma pressão leve, como se algo estivesse despertando. Não resista. É o seu corpo lembrando o que sempre soube. Agora, as frequências. Você não precisa de equipamentos caros. Use um gerador de tons gratuito no YouTube, procure por 936 Hz Pineal Activation. Ou, melhor ainda, cante o mantra Om em voz alta, sentindo a vibração no crânio. O Om não é apenas um som, é uma frequência de 136,1 Hz, a mesma ressonância da Terra, conhecida como frequência solfeggio. Quando você a vocaliza, ela ressoa nos ossos do crânio e estimula diretamente a pineal. E se você quiser ir além, experimente as batidas binaurais. Ouça um tom de 200 Hz em um ouvido e 210 Hz no outro. O cérebro, então, cria uma terceira frequência, de 10 Hz, que é a faixa das ondas alfa, o estado de relaxamento profundo, ideal para a meditação. Mas a chave mais poderosa é o jejum de dopamina. Por 7 dias, elimine redes sociais, pornografia, açúcar refinado, notícias sensacionalistas e qualquer coisa que dê prazer instantâneo. No início, você vai sentir ansiedade, tédio, até raiva. É normal. Seu cérebro está viciado em estímulos artificiais, e ele vai resistir. Mas persista. No terceiro dia, algo incrível acontece, a sensibilidade volta. Você começa a notar cores mais vivas, sons mais nítidos, cheiros mais intensos. E, no sétimo dia, algo ainda mais profundo, a intuição desperta.
Você olha para uma pessoa e sabe o que ela está sentindo. Você pensa em alguém e, minutos depois, ela te liga. Você sonha com algo e, no dia seguinte, aquilo acontece. Não é mágica. É a pineal, finalmente, funcionando. E então, vem a meditação no terceiro olho. Sente-se em silêncio, coluna ereta, olhos fechados. Direcione o olhar interno para o ponto entre as sobrancelhas, como se estivesse tentando ver através da testa. Visualize uma luz violeta ou índigo, pulsando no centro do crânio. Repita mentalmente: eu vejo a verdade além das ilusões. Eu sou a consciência que observa. Nos primeiros dias, você pode ver flashes de luz, cores, ou sentir uma pressão na testa. Não se assuste. É o selo se rompendo. Depois de algumas semanas, as visões se tornam mais claras, símbolos, números, rostos, cenas de outras vidas. E, em algum momento, você vai experimentar o que os místicos chamam de gnose, o conhecimento direto, sem intermediários. Você saberá, sem sombra de dúvida, que a realidade é muito mais vasta do que lhe ensinaram. Mas aqui está o aviso: o despertar não é um evento. É um processo. E ele não é linear. Haverá dias em que você vai se sentir mais conectado do que nunca. E haverá dias em que vai duvidar de tudo, em que vai se perguntar se não está apenas imaginando coisas. Isso também é normal. A pineal não é um interruptor que você liga e desliga. Ela é um músculo. E, como qualquer músculo, precisa ser exercitada. E o mais importante, você não precisa da permissão de ninguém para começar. Não precisa de um guru, de um padre, de um mestre. Você já tem tudo o que precisa dentro de si. A única coisa que falta é lembrar. Então, respire fundo. Feche os olhos. E pergunte a si mesmo: o que eu faria se soubesse que não posso falhar? Porque a verdade é que você não pode. A única falha é não tentar. E a única prisão é acreditar que você está preso. Você longe dessa experiência. Os grandes mestres não buscaram respostas dentro de paredes sagradas, mas no silêncio da própria alma. Jesus se retirou para o deserto, não para um templo. Buda alcançou a iluminação sob uma figueira, não entre os muros de um mosteiro. Moisés recebeu a revelação no alto de uma montanha, não em meio ao barulho das multidões. O padrão é nítido: a conexão verdadeira nasce quando nos afastamos do que já foi construído para nós e mergulhamos no que ainda não foi dito. Então, aqui está o convite: nos próximos 30 dias, experimente as 5 chaves por si mesmo. Não aceite nada como verdade só porque alguém disse. Não confie cegamente em dogmas, nem mesmo nos meus. A única autoridade que importa é a sua própria experiência. Porque quando o terceiro selo se rompe, quando você ultrapassa a barreira do que sempre lhe ensinaram, não precisa mais de intermediários. Você não precisa de fé. Você vê. Você não acredita. Você sabe. E essa certeza não vem de fora, mas do centro exato onde sua consciência toca o infinito. Se essas palavras ressoaram em você, compartilhe com alguém que está pronto para enxergar além das estruturas antigas. Nos comentários, diga qual chave você vai testar primeiro. E se quiser ir mais fundo, temos um guia prático de ativação da glândula pineal, um mapa para quem não quer apenas teorias, mas resultados. Mas, acima de tudo, não deixe essa chama se apagar aqui. A verdade que foi sufocada por 2000 anos não será restaurada por acaso. Ela exige ação. Ela exige você. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso, disse o Cristo em Mateus 6:22, na tradução mais literal dos manuscritos gregos. Não é uma metáfora. É uma instrução. O olho simples não é o que vê pouco, mas o que vê certo, sem filtros, sem distorções. E quando isso acontece, a luz não vem de fora. Ela já estava aí, esperando que você parasse de procurar e começasse a ser.